Neste vídeo, nós vamos corrigir o exercício 1 e o exercício 2 da aula 6 da terceira série do ensino médio. Na questão número 1, nós temos o seguinte. Considere um capital de R$ 800 aplicado à taxa de 40% ou 0,4 ao ano, sobre o juro simples. Qual das funções abaixo representa esta informação? O que nós estamos querendo saber aqui é justamente essa soma total que ele vai ter durante um certo determinado período que ele deixar o dinheiro investido. E essa soma, nós chamamos isso de montante e nós atribuímos a letra M para representar esse valor. Então, este M está representando o montante que nós queremos saber. Pois bem, o que é capital? Capital é aquilo que ele deixou investido, certo? Ele deixou R$ 800 aplicado a uma taxa de juros de 40%. Agora a minha pergunta é, quanto vai ser esse 40% dos R$ 800? Vamos dar uma olhada e vamos verificar como isso acontece. Veja bem, eu quero saber quanto é 40% de R$ 800. Como é que eu faço isso? Eu preciso lembrar que 40% é uma simbologia que nós utilizamos ali, né? Que está representando 40 sobre 100. Esse D vai representar uma multiplicação. Então, vejam só. 40 sobre 100 vezes os R$ 800. O que eu tenho que lembrar aqui? Que eu tenho uma multiplicação de frações. Embaixo desse 800 existe o número 1. Igual. Nesta multiplicação, eu tenho que lembrar também de outra coisa, que eu posso simplificar esses valores, tá? Como que eu posso simplificar esses valores? O 100 com o 800. Ao fazer essa divisão, eu vou simplificar esses dois zeros aqui. O que é que me resta? Em cima, resta 40, que eu vou multiplicar por 8. E embaixo, 1 vezes 1, que vai dar o próprio 1. Então, quando eu multiplicar 40 vezes o 8, eu já vou encontrar 40% de R$ 800. Então, vamos fazer aqui no cantinho, ó. 40, que vai multiplicar por 8. 8 vezes 0 é 0. 4 vezes 8, 32. Então, eu sei que 40% de R$ 800 correspondem a exatamente R$ 320. Agora, veja comigo a seguinte situação. Se ele deixar durante um ano, ele vai ganhar R$ 320. Se ele deixar esse dinheiro por 2 anos, ele vai arrecadar 640. Se ele deixar por 3 anos, basta eu multiplicar o 3, que é o tempo, pelo valor 320. Então, quando eu multiplico a quantidade de tempo que ele vai deixar pelo 320, eu vou descobrir quanto ele vai ganhar só de juro. Para saber o total, eu vou pegar esses R$ 800 e vou somar com a quantidade de 320 que ficou. E a quantidade de R$ 320 depende da quantidade de anos que ele vai deixar lá. Então, vamos montar agora uma lei da função. Tá? Então, nós temos que o montante que ele quer é igual. Veja bem, esse 320 que nós vamos colocar aqui, é o valor do juro que ele vai ter. Então, se ele deixar um ano, ele vai ter 320. Se ele deixar 2 anos, 640. O que eu quero dizer com isso? Que se eu multiplicar o 320 pela quantidade de tempos, ou pela quantidade de anos que ele vai deixar aplicado, isso será o valor só do juro. Por isso que eu vou multiplicar o 320 por T. Porque o T está representando o tempo que ele vai deixar
esse dinheiro aplicado. Certo? Para saber o montante, eu preciso somar o juro mais o capital. Qual é o capital que ele deixou investido? Ele deixou R$800. Então, eu vou somar isso a 800, que são os R$800 do capital inicial. Veja bem, o montante nada mais é do que os 320 que ele vai ganhar por ano, multiplicado pela quantidade de anos que ele vai deixar esse dinheiro aplicado, multiplicado por T, e somado com o capital inicial que ele investiu. Quando a gente for olhar aqui nas alternativas, nós vamos verificar que a letra C é aquela que responde à nossa questão. A questão número 2 pede o seguinte. Um capital é aplicado a juros simples a taxa de 4% ao mês. Quanto tempo, no mínimo, ele deverá ser aplicado a fim de que seja possível resgatar o triplo da quantia aplicada? Vejam bem o que acontece aqui. Por exemplo, eu apliquei R$100 e eu quero saber em quanto tempo esses R$100 aplicado a uma taxa de 4% ao mês vai me render R$300. Essa que é a ideia da atividade. Coloco um valor, quero triplicar esse valor a 4%. Quanto tempo é necessário? Vejamos como nós vamos resolver isso. Tá? Primeiro, vamos relembrar a fórmula de como calcular o montante quando eu trabalho com juros simples. Quando eu trabalho com juros simples, a nossa fórmula do cálculo do montante é assim. O montante é igual ao capital que multiplica 1 mais a taxa vezes o período. Ou seja, o tempo realmente que nós queremos saber aí ou precisamos determinar para que esse montante seja alcançado. Vamos tirar algumas informações do problema. Qual é o capital a ser aplicado? O capital a ser aplicado eu não sei. Quando nós não sabemos um valor, eu vou chamar isso de X. Ok? Muito bem. Agora, quanto é o montante? Bom, o montante tem que ser o triplo do capital. Se eu estou falando no triplo de alguma coisa que eu não conheço e eu atribuí o valor X, então o triplo de alguma coisa é só multiplicar este valor por 3. Então eu vou chamar de 3x. Ok? Agora vamos para a taxa. Bom, a taxa é 4% ao mês. Eu tenho que lembrar uma informação muito importante. Eu não vou utilizar o 4%. Eu vou utilizar o 4 por 100 na sua representação em forma de fração ou 0,04. São os dois modos que eu vou utilizar para a fórmula, ou um ou outro. Eu não vou usar simplesmente o 4. Isso tem que prestar muito atenção quando você vai trabalhar aí com a matemática financeira, tá? Nas fórmulas nós utilizamos ou a forma decimal ou a sua representação através de forma em fração. Então vamos lá. Agora vamos substituir os valores. O montante é o triplo. Então, eu vou chamar de 3x igual. Quanto é o capital? Bom, o capital é x. 1 mais a taxa. Qual é a taxa? A taxa eu vou utilizar ou 0,04 ou 4 por 100. Tá? Então, tanto faz a forma com que eu vou utilizar aqui. Vou pegar o 4 por 100. Vamos ver se esse é o caminho mais fácil. Vezes o tempo, ou seja, vezes o período, que é justamente o que eu quero saber. Pois bem, o que eu vou fazer primeiro aqui? Percebam, eu tenho esse x que está multiplicando. Então, eu vou pegar esse x que está multiplicando e vou passar dividindo. Então, vai ficar 3x dividido por x. E o que restou do outro lado? 1 mais 4 sobre 100 vezes o t. Olha que interessante que acontece aqui. Ó.
Eu posso simplificar x com x. Eu tenho um x no numerador, 1 no denominador, eu posso simplificar. Então, nos resta o quê? 3 igual a 1 mais 4 sobre 100 vezes o t. Ora, quem eu vou passar agora? Vou passar esse 1 que está positivo. Ele vai passar para o outro lado negativo. Então, vamos lá. Então, eu vou ficar com 3 menos 1 é igual a 4 sobre 100 vezes o t. 3 menos 1 é 2. Então, vou puxar aqui para cima e eu tenho 2 igual a 4 sobre 100, que vai multiplicar o t. Perceba agora, quem que eu vou passar? Eu vou passar esse 100 que está dividindo. Esse 100 que está dividindo, eu vou passar multiplicando. Então, vai ficar 2 vezes, vou fazer passo a passo aqui, o 100, que é igual a 4t. 2 vezes 100 é 200. Então, nós vamos ter 200, que é igual a 4t. Ora, a última coisa que eu vou fazer é passar esse 4 aqui, ó, que está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, eu vou ficar com 200 dividido em 4 partes, que é igual a t. Olha o que aconteceu. 200 dividido por 4 é exatamente 50. Para que um capital aplicado fique lá e no final, quando eu for retirar, seja o triplo, eu vou precisar, a uma taxa de 4%, de 50 meses. Essa é a resposta final. Quando nós olhamos ali a nossa questão, nós vamos verificar que a resposta correta é a letra D.